Oi pessoal, tudo bem? Hoje o nosso tema é a contagem do tempo. Vocês se lembram quando a gente definiu o que é história, né? Dizemos o que é história, e aí, né, definimos história como o quê? Né? História como estudo do passado dos seres humanos, né? E a gente viu qual é a importância da história, né? Para que a gente estuda a história? A gente estuda história para a gente conhecer o passado e entender o presente. Então, quando a gente fala de passado, presente, né? A gente fala, por exemplo, dos fatos históricos, dos acontecimentos importantes do passado, né? E esses fatos, como por exemplo o descobrimento, né? O chamado descobrimento do Brasil em 22 de abril de 1500, olha aí, 22 de abril de 1500, o ano 1500. Então, quando a gente fala de história, a gente precisa falar de tempo, né? A palavra tempo, ela pode ter mais de um significado. Quando a gente fala assim, o tempo não está bom, né? O tempo está ruim, né? A gente muitas vezes está se referindo à questão do clima, né? O clima meteorológico, né? Se está chovendo, né? O tempo não está bom. Tempo bom é quando faz sol, né? A gente acaba fazendo essas associações, né? Quando a gente fala fechou o tempo, né? Do ponto de vista lá da meteorologia, seria lá quando estava sol e de repente vieram as nuvens, ficou nublado, ou fechou o tempo, aí a gente faz, né, aquela coisa do pronto, vai ter briga, né, vai ter discussão. A gente também usa a palavra tempo para isso, né? Para mostrar um clima, mas até um clima num outro sentido, né? No clima de alguma coisa que está acontecendo, né? Algum lugar que a gente está sentindo em relação ao que está acontecendo ou que vai acontecer em algum momento, né? Mas a gente usa, né, na história, e a gente usa também no nosso dia a dia o tempo no sentido do tempo cronológico, né? O que é o tempo cronológico? É o tempo do relógio, é o tempo do passar das horas, dos dias, dos minutos, dos anos, dos séculos. É esse tempo que a história vai estudar, né? Os seres humanos, desde a pré-história, né, eles têm, né, tentado, de uma certa forma, contar essa passagem do tempo, né? Fazer lá a contagem de quanto tempo passou, né? Muito provavelmente a primeira forma aí de contagem era a simples observação da natureza, né? Observar que enquanto havia a claridade da luz do sol, né? Enquanto o sol estava lá no céu era dia, e quando não tinha, né, o sol, né, depois do sol se pôr, era noite, né? Durante muito tempo as pessoas, inclusive, não tinham, né, um relógio para regular o seu dia a dia, então elas controlavam as suas atividades. É por isso que o homem, né, quis também contar o tempo, para poder controlar melhor as suas atividades, né? Saber qual era a hora do quê, né? A hora de acordar, a hora de dormir, né? A hora de fazer as refeições, né? Então, assim, né, o homem foi procurando formas de contar o tempo, né? Por exemplo, uma das invenções, né, mais famosas aí do passado em relação à contagem do tempo são as ampulhetas. Vocês provavelmente já viram isso em algum filme, né, ou alguém já mostrou para vocês que são aqueles vidrinhos, né, na forma como se fossem né, um Vzinho para cima, um outro para baixo, em que a areia escorre, né, de cima para baixo, e ele vai contando, né, um determinado tempo. Né? Depende, claro, do tamanho, né, da ampulheta ou da quantidade da areia, né, para poder ali determinar um determinado intervalo, né, de tempo. E os homens criaram também os calendários, né? Principalmente depois que os seres humanos eles inventaram a agricultura, né? O que é a agricultura? O plantar. Depois que os homens começaram a plantar, eles precisavam saber as épocas do ano, que eram as épocas melhores para plantar, para colher, para semear, né? Quando fazia sol, quando chovia mais, quando alagava. E isso acontece, né, de tempos em tempos, né, no tempo da natureza. Então, para o homem poder, né, fazer essa contagem, né, de como, né, se processa isso na natureza, e ele poder, né, se aproveitar disso, né, de uma forma benéfica para as suas atividades, o que ele fez? Ele começou a contar o tempo. E aí esse tempo mais longo, né, registrado, o homem passou a registrar nos calendários.
chamados calendários, né? O calendário, então, é uma forma de contar a passagem do tempo, né? A gente, né, hoje usa calendários, a gente tem calendários, por exemplo, né, nos celulares, né? Tem lá o Google Calendário, né, que é uma agenda, enfim, né? Então, os seres humanos acabaram então criando o calendário, né, para fazer essa contagem do tempo, né? Nosso calendário a gente vê dias, semanas, né, meses, anos, né? E aí a gente vai falar aqui de calendário, né, agora enquanto anos, né? A contagem dos anos. Essa contagem, né, seja dos anos ou não, né, ou mesmo dos meses, das semanas e tal, elas acontecem de forma diferente, né, entre os vários povos, não só no passado, né, os povos que viveram no passado, cada um, de acordo com a sua cultura, criou um calendário diferente, né? Alguns calendários, por exemplo, né, se baseiam no Sol, nos calendários solares como o nosso, né? A gente entende que um ano é o quê? Né? Um ano é o tempo que a Terra leva para girar em torno do Sol, né? Mas existem outros povos, por exemplo, que adotam o calendário lunar, né? Eles vão fazendo a sua contagem a partir das fases da Lua, né? Então, assim, os povos, eles criaram calendários diferentes, né? Essa contagem do tempo, essa contagem dos anos também varia, né? De cultura para cultura, de povo para povo, a partir de fatos históricos diferentes, tá? Então, nós, né, o nosso calendário, no caso, né, ele é chamado de calendário gregoriano, né? Por que ele é chamado de calendário gregoriano? Esse nome gregoriano, ele é uma homenagem ao criador do calendário que a gente usa, que foi um papa, né, o chefe da Igreja Católica, né? Ele viveu no século XVI, né? Olha aí o tempo, né? No século XVI. E lá no século XVI, então, ele criou, né, o calendário na forma como a gente utiliza hoje, né? O Papa Gregório, né, Gregório XIII, né? Existiram vários, né, papas chamados de Gregório, esse era o 13, né, o 13º, né, Gregório, que foi papa. Ele então criou esse calendário, e aí é bom a gente, né, colocar aqui, né, um papa, né, criou um calendário, todo mundo seguiu, né? Sim, porque o poder da igreja naquela época era muito grande, né? Então o chefe da Igreja Católica, ele tinha o poder, inclusive, né, de definir, não o tempo, tá, gente? O tempo é da natureza, mas de definir a contagem do tempo, tá? Ele fez isso, é claro, para o povo da Europa, né? E depois esse calendário ele foi seguido, né, por povos de outros lugares do mundo, mas até hoje nem todos usam esse calendário, né, esse calendário igual ao nosso. A gente tem, por exemplo, os judeus, né, que seguem um calendário diferente, os islâmicos, né, ou muçulmanos que seguem, né, o seu próprio calendário, os chineses também têm um calendário próprio, embora eles não usem mais, né, eles usam mais o nosso calendário, né, o calendário gregoriano, como uma forma, né, de se aproximar, né, mais dos outros povos do mundo, por questões, né, comerciais e tal, mas os chineses, eles também têm um calendário próprio, né? Tem datas diferentes, né, para o ano novo, o número do ano é diferente, né? E aí, por falar em número do ano, você já parou para pensar, né, por que nós estamos no ano, né, que nós estamos, né? Por que será que a gente está nesse ano, hein? Qual será a referência para a gente dizer que a gente está no ano, né, em que nós estamos, no ano de 2021? Qual é a referência disso, né? A referência do nosso calendário, né, aquilo que foi escolhido para ser o ano 1 do nosso calendário, né, foi um acontecimento considerado importante, né, para a nossa cultura, que foi o nascimento de Jesus Cristo. A gente vive numa sociedade, né, de maioria cristã, né, de pessoas que seguem religiões cristãs. Então, o que acontece? Né? E aí a gente lembra do próprio Papa, né? Papa, chefe da Igreja Católica, que é uma igreja cristã, né? Então, assim, o peso, né, da religião, né, o peso da história de Cristo é muito importante para a nossa cultura. Então, por isso se estabeleceu que o ano 1 do nosso calendário né, o ano em que Cristo teria nascido. Né? E a partir daí se conta 1, 2, 3, 4, 5, até chegar a 2021. Mas atenção, né? Antes de Cristo nascer, já existia o tempo, já existia a história. Né? Quem conhece a história de Jesus Cristo, né, que está registrada lá na Bíblia, né, a gente sabe que a Bíblia se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento a partir
da vida de Cristo. Então seriam os anos depois de Cristo, os primeiros anos depois de Cristo. E o que está no Antigo Testamento, né, seriam os anos antes de Cristo. Então existe essa divisão no nosso calendário, os anos antes de Cristo, né, ou seja, né, tudo aquilo, né, todo aquele tempo que existiu antes de Cristo nascer, né, o ano 1, que é o ano do nascimento de Cristo, e depois desse ano 1, os anos depois de Cristo. Nós estamos em 2021, depois de Cristo. Como é que é feita essa contagem aí dos anos, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, né, quando a gente quer se referir, né, a esses anos, a gente tem que colocar do lado lá do número do ano as letrinhas A, ponto, né, A minúsculo, ponto, C maiúsculo, ponto, né, que são as iniciais A, C, antes, A de antes, e C de Cristo, AC. Então, quando a gente quer falar de um ano antes de Cristo, a gente tem que colocar o número do ano e o AC do lado dele, que é para diferenciar do que vem depois de Cristo, tá? Que seriam os anos D, né, D minúsculo, ponto, né, D de depois, e C maiúsculo, ponto, né, DC, né, o C de Cristo novamente. Então, os anos AC antes de Cristo, os anos DC depois de Cristo. Sendo que depois de Cristo, nos anos depois de Cristo, a gente não precisa colocar essa abreviatura DC. Tanto é que a gente não fala que estamos em nós não escrevemos que estamos no ano, né, 2021 DC, a gente fala só 2021, tá? E aí, uma outra coisa importante em relação, né, a isso, aos anos AC, né, antes de Cristo, ou DC depois de Cristo, é como é feita essa contagem. Os anos antes de Cristo, essa contagem ela é feita numa ordem decrescente, né, ou seja, do maior para o menor, né? A gente vai fazendo como se fosse uma contagem regressiva até chegar ao ano 1, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar, sei lá, né, 100 mil antes de Cristo, né, 99 mil antes de Cristo, 98 mil antes de Cristo, e vamos 100 antes de Cristo, 99 antes de Cristo, 10 antes de Cristo, e assim vai, né? 9 antes de Cristo, 8 antes de Cristo, 7 antes de Cristo, né? 3 antes de Cristo, 2 antes de Cristo e 1 antes de Cristo. Aí depois vem o ano 1. E começa os anos depois de Cristo. E depois de Cristo, a contagem é na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, tá? E assim a gente vai, ok? E aí, quando a gente fala de contagem no tempo da história, né, tem algumas outras coisas importantes que eu vou mostrar aqui para vocês no quadro, ok? Então, atenção ao quadro. Bem, pessoal, estamos aqui com o nosso quadro, né? O nosso quadro da linha do tempo e dos períodos da história, tá? A gente tem aqui, então, uma ilustração, né, para vocês entenderem melhor. Quando a gente fala de linha do tempo, o que é uma linha do tempo? Vejam, essa linha aqui, ó, né? A linha do tempo é uma representação da passagem do tempo. É como se fosse o tempo passando do mais antigo até chegar ao mais novo, ao hoje, tá? Existem várias formas, né, de representar a linha do tempo. Por exemplo, no Facebook, a gente também tem uma linha do tempo, né? Só que ela é representada de uma outra forma. A gente tem aquelas postagens, né, mais novas em cima e as postagens mais antigas embaixo, mas a gente percebe que é o tempo ali passando, né? Quanto mais a gente for subindo o Facebook, né, o que a gente vai observar? A gente vai observar como se a gente estivesse, na verdade, voltando no tempo, né, as postagens mais antigas. Na história, né, nos livros de história, por exemplo, para a gente tentar representar o tempo, né, o que é representar? Fazer um desenho, né, tentando mostrar essa passagem do tempo, já que a gente não pode ver o tempo em si, né? A gente vê as coisas, né, acontecendo ao longo do tempo, mas a gente não vê o tempo. Então, para representar o tempo, para a gente entender melhor nessa passagem do tempo, então na história a gente usa as chamadas linhas do tempo, tá? Mostrando acontecimentos, é um desenho de uma linha, né? E nesse desenho de uma linha, a gente tem dos acontecimentos mais antigos até os mais novos. Nessa linha, né, a gente costuma ter as datas, né, marcadas aqui por pontinhos ou por tracinhos, as diferentes datas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, né, antes de 1 milhão antes de Cristo, né? Ou aqui, mais ou menos 4.000 antes de Cristo, né? O ano 1, repara aquilo que eu falei, ó, ano 1, que tem antes do ano 1, ó, o antes de Cristo. E repara, vai do maior
para o menor. A ordem é aquela ordem, como eu falei, a ordem decrescente, né? Já que depois de Cristo a gente tem assinalados, né? Claro, né? Só uma coisa que é importante. Temos alguns anos, tá, pessoal? Não temos todos. Poderíamos ter colocado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 1 a.C., 2 a.C., 3 a.C., né? Poderíamos ter colocado, mas não dá para a gente fazer isso aqui na nossa linha. Então, né, a gente tem aqui o ano 1, o ano do nascimento de Cristo, né, que vai marcar o quê? Né? Vai marcar o início dos tempos depois de Cristo. Aí temos aqui as datas, né, 476, 1453, 1789, tá? E aí, gente, assim, essa linha do tempo aqui, e a gente pode fazer linha do tempo de tudo, inclusive da nossa vida, né? A gente pode fazer uma linha do tempo que a gente coloque o ano que nós nascemos, né? O ano que nós entramos para a escola, o ano em que aprendemos a andar de bicicleta, né? O ano em que a gente ganhou, né, algum presente importante, um ano, né, que alguém, de repente, da nossa família, né, querido faleceu, ou um ano que alguém querido nasceu, né? A gente pode marcar tudo isso também numa linha do tempo da nossa vida, tá? Aqui a gente tem a linha do tempo dos períodos da história. O que são períodos, né? São fases, são épocas da história. Veja, a história, né, ela tem milhares e milhares de anos. Então, para facilitar o estudo desses milhares e milhares de anos, o que os historiadores fizeram? Eles dividiram a história em 5 fases, né? Como se fosse um jogo, ou como se fosse até a nossa vida, né? A nossa vida também não é em fases. A infância, né? A adolescência, a idade adulta, a velhice. Então, a história também, né? Ela é dividida, ou como se fosse um jogo, né? Uma primeira fase do jogo, depois a gente avança para outra. Assim é a história também, né? Pelo menos assim como os historiadores pensaram, né? Em formas da gente estudar a história, formas mais fáceis da gente entender. Então eles agruparam, né, algumas fases, alguns momentos da história que têm características, né, parecidas, né? Eles agruparam aqui então nessas 5 fases ou 5 períodos, né? O primeiro, mais antigo deles, é a pré-história, né? Quando surge o ser humano. A pré-história ela vai até mais ou menos o ano 4000 a.C., né, quando os seres humanos criam a escrita. Depois a gente tem, né, a segunda fase, o segundo período, a Idade Antiga. É dentro da Idade Antiga que tem o nascimento de Cristo, né, que tem a mudança dos anos antes de Cristo para os anos depois de Cristo, tá? Depois dela a gente tem a Idade Média, depois a Idade Moderna, a Idade Contemporânea. E cada uma delas, né, com um acontecimento importante aqui, né, um fato histórico que vai marcar essa mudança. E vocês devem ter reparado também, né, aqui embaixo, nos anos depois de Cristo, que aparece também escrito século, né? Século V, século XV, século XVIII. Na história, além dos anos, né, a gente usa também muito os séculos. O que é um século? Século é um período de 100 anos. E aí, assim, como é que a gente pode saber, né, qual é o século de um ano? Como é que eu sei que o 476 é do século V, o 1453 é do XV, o 1789 é do XVIII? É preciso fazer um cálculo, né? Como saber o século de um ano? E aí nós temos 3 etapas para a gente saber, né? Para a gente descobrir o século desse ano, né? A primeira dessa etapa, a gente, né, tem que tirar os 2 últimos algarismos do número do ano. Então, eu vou dar aqui um exemplo, né, para vocês. Eu vou escrever aqui um ano, né? E aí o ano que eu vou escrever, vamos pegar lá de trás, né? O ano 400, olha aqui, olha que como né, minha escrita aqui é linda. 476, né? Ano 476. Como é que eu vou descobrir o século dele? Em que século que ele está? Então, vamos lá. Primeira etapa. Tire os 2 últimos algarismos do número do ano. Quais são os 2 últimos algarismos? 476 tem 3 algarismos, né? 4, 7 e o 6. Tiramos os 2 os últimos. Quais são? 6 e o 7. Tiramos o 6 e o 7. O que sobra? Né? Vai sobrar o 4. Né? E aí, 4. Na segunda etapa, o que sobrou, eu vou somar mais 1. Né?
O 4 mais 1, ele vai dar quanto? Ele vai dar 5. Acabei, descobri o século é 5? O século é 5. Mas, repara aqui, ó, terceira etapa, eu tenho que converter o resultado em algarismos romanos. Eu tenho que dizer, né, ou melhor, escrever o número desse século em algarismos romanos. Como é que é 5 em algarismos romanos? É V, tá? Agora, existe, gente, para fechar, existe uma exceção, né, a essa regra, né? Qual é a exceção? A exceção é a seguinte, né? Quando o número do ano terminar em 2 zeros, né? Quando a gente tiver aqui o 00, né? O que acontece quando a gente tiver, né? Quando tiver lá o, assim, mais fácil, né? Quando tiver o número terminado em 00, acontece uma coisa diferente, tá? Vou escrever aqui, né? Vou pegar aqui de novo a canetinha e vou escrever 1500, que é o ano do quê? Do descobrimento do Brasil, ou melhor, né? Descobrimento não, a gente esquece dos índios, né? Quando fala de descobrimento, a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, 1500. Primeira etapa, eu tiro os 2 últimos algarismos, que são 0 e 0. Mas atenção, toda vez que a gente tiver um número do ano que termine em 0, 0, a gente não faz isso aqui, tá? A gente não faz essa segunda etapa. A gente só faz essa etapa aqui, tá? Então, a gente faz, na verdade, essa e já pula para a terceira. Então, 15. Qual é o século, né? Ou melhor, 1500. Qual é o século do ano 1500? Depois que a gente corta os 2 zeros, sobra o quê? Sobra 15. Então, o século de 1500 é o século 15, que em algarismos romanos fica x, né, de 10 e v de 5, né, 15. Então, século 15. Ok, pessoal? Por hoje é só e até a próxima. Tchau, tchau.